Olá pessoal, eu sou Karina Correia da Silveira, professora do Departamento de Nutrição da UFPE e vim conversar com vocês algumas orientações, algumas dicas de como higienizar cozinhas e equipamentos durante a Covid-19, né? Essas são dicas que a gente normalmente utiliza, normalmente a gente executa essas ações e é importante que nós fazemos com mais rigidez. Então, antes de tudo, para você trabalhar na cozinha, você tem que estar preparado para trabalhar na cozinha. Então, sempre as mãos muito bem higienizadas, cabelo preso, uma roupa apropriada, né? Eu sei que dona de casa, ela trabalha em vários setores, em vários cômodos da casa ao mesmo tempo, mas dá preferência a fazer todo o serviço da cozinha e depois para os outros cômodos, né? Fazendo isso, tendo seu material, como é que você vai proceder? Então veja, uma dica, uma pergunta, né, muito frequente é com relação aos utensílios de madeira dentro da nossa cozinha. Então nós temos as famosas colheres de pau, né, desde a época das nossas avós. É recomendado utilizar? Não, não é recomendado utilizar. Por quê? Porque a estrutura, a composição da madeira, ela deixa muitas frechas e nessas frechas pode acontecer e acontece de ter micro-organismos. Com a utilização, com o uso dia a dia, esses micro-organismos ficam aqui e eles podem se desenvolver e podem contaminar seu alimento. Então não é recomendado utilizar colheres de pau. Então pode-se utilizar as colheres de silicone ou também as de polietileno, que a gente encontra com muita facilidade nos armarinhos. Ainda com relação a utensílios de madeira, nós temos as tábuas de corte. Então nós temos tábuas de corte de madeira, que também não é recomendado. O mais recomendado é você utilizar ou as de vidro, que também tem no mercado, ou também as de polietileno. Eu posso ter cores variadas, né? Então é bem legal se eu tiver uma tábua específica para corte de carne vermelha, uma tábua específica para corte de verduras. É interessante isso, por quê? Por conta da troca, a contaminação cruzada. Micro-organismos que tem na carne crua, eles podem não ter nos vegetais e o contrário. Então se eu tiver fazendo esses cortes na mesma tábua, eu posso levar micro-organismos de um para o outro, né? Então o importante é que, se eu não tiver a disponibilidade de ter tábuas separadas, então que eu, a cada novo procedimento, eu higienize corretamente. Essa higienização, ela pode ser feita com sanitizante. Como é que eu faço como é que eu tenho acesso a esse sanitizante? Eu posso comprar nos mercados ou eu posso fazer. Como é que eu posso fazer? Então eu tenho que ter uma água sanitária que não tenha alvejante e nem perfume. Eu vou pegar uma colher de sopa da água sanitária para 1 litro de água e aí eu vou ter o meu sanitizante. Então eu vou fazer essa higienização. Partindo para essa higienização, também tem o famoso pano de prato. Qual a cozinha que não tem um pano de prato, né? Então nós temos esses panos de prato aqui, que o ideal seria eu ter panos descartáveis, mas não é a nossa realidade. Então que esses panos eu tenho panos individualizados, panos para secar, um pano para secar os utensílios, os pratos e um pano para secar a mão. E quando é que eu troco esse pano? Vou passar uma semana com esse pano? Vou passar 2 dias com esse pano? Não, no máximo eu passo 1 dia com esse pano. Então à noite, no final do dia, então eu vou higienizar esse pano. Como é que eu vou higienizar? Com água e sabão, lavo, deixo um pouco, lavo e depois eu posso passar água quente. Água quente por conta da gordura. Esse pano, ele deve ser higienizado sempre que for necessário. Como assim? Se por acaso no de jejum eu sujei com o alimento, então eu não devo reaproveitá-lo no almoço nem no jantar. Então, à medida que eu tenho um de jejum, à medida que eu tenho resíduo de alimento no pano, eu tenho que já colocá-lo para lavar. Nunca deixar esses panos úmidos amontoados em cima de uma superfície. Por quê? Porque ele pode ter resíduo de alimento e umidade. E é tudo que o micro-organismo quer para se desenvolver. Então, sempre nossos paninhos bem sequinhos e bem higienizados.
Ainda com relação aos paninhos, nós temos os panos das pias, né? Também toda dona de casa gosta de um paninho. Então, o bom seria a gente ter esse rodinho para fazer essa secagem. Se não for possível, né, utilize, se preferir o paninho, que esse pano também seja higienizado com frequência. Partindo para essa parte de higienização, nós temos as esponjas, as escovinhas. Essas escovinhas, elas devem ser substituídas à medida que aparecer o desgaste. As buchas, né, as esponjas ou chamadas de buchas, ela também deve ser higienizada, ela deve ser trocada à medida que apresentar características de desgaste. Todo dia ela deve ser higienizada, então você deixa 15 minutos numa solução sanitizante, depois retira e guarda sequinha. Dificilmente ela vai passar mais que uma semana, então no máximo uma semana para ser substituída, ou assim que houver a necessidade. Com relação aos os utensílios, os pratos dentro da pia, né? Então, nunca deixar esses utensílios amontoados. Então, sempre é importante nós agruparmos copos, pratos, talheres e panelas. Outra coisa é o lixeirinho da pia, né? Muitas donas de casa têm o hábito de manter esse lixeirinho na pia. Então isso não é adequado. Por que não é adequado? Por que não é recomendado? Porque aqui a gente deposita restos orgânicos, então resto de refeições, resto de corte de verduras, de carne. E aí esse material aí ele vai atrair insetos, roedores, né, as nossas baratas, as nossas moscas, as nossas formigas, e eles são pragas, eles são vetores de contaminação. Então não é interessante que esses lixeiros fiquem sobre a bancada. O mais correto seria que esses lixeiros fossem de chão, com acionamento automático para a gente não entrar em contato com a tampa, né, e que ele também fosse fora da cozinha. Caso você não tenha essa possibilidade, então que você utilize um recipiente com o menor volume possível, que é para todo momento, né? Terminou aquela sua preparação, terminou a preparação do jejum, terminou a preparação do almoço, você recolher aquele lixo para descartar. Isso vai minimizar muito esses vetores, essas pragas dentro da cozinha. Também precisamos prestar atenção no piso, na parede e no teto, né? Como é que eu faço a higienização desse meu piso? É varrendo, né? O interessante é que eu utilizasse um pano úmido para fazer essa higienização. Por quê? Porque na hora que eu varro, eu posso estar... a poeira ela pode levantar e ela pode ficar depositada em tudo isso aqui que eu já higienizei. Então eu posso estar recontaminando. As paredes também tem muito cuidado com as frestas dos azulejos, da cerâmica, para não deixar locais em que esses insetos, essas pragas possam circular. A mesma coisa com o teto. Sempre que possível fazer a higienização desse teto. E os equipamentos? Tem uma rotina, tem um prazo para limpar? Eu costumo dizer que o prazo é assim que tiver a necessidade. Então se a minha geladeira acabei de lavar e eu derramei um suco dentro dela, vou lavar novamente, né? Então o prazo é a necessidade de higienizar a geladeira, fogão, micro-ondas, é à medida que ela se apresentar suja, né? Então resto de alimento, então eu vou lá e sempre fazendo essa higienização. Bem, essas são as dicas que a gente pode dar com relação à higienização de cozinhas, utensílios na época do Covid-19.